Sejam muito bem-vindos ao nosso Bora Viver a Realidade, hein? O canal da confusão. E olha só que interessante, tivemos algumas perguntas e a gente vai responder agora aqui para vocês. Agradeço pra caramba aí as perguntas, são muito importantes. E vai servir para uma dúvida para até outras pessoas também. Muito boa pergunta, até pelo sinal, né? Então vamos lá, a pergunta foi feita da Ivana Abraham. E a outra foi da Aline Rodrigues de Melo Cardoso. As duas têm praticamente quase a mesma história. Vamos ler rapidinho que aí você vai conseguir entender, tá? Assim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Minha mãe faleceu há 1 ano e meio. Após 5 meses de falecimento dela, meu pai faleceu. Um dia antes do meu pai falecer, eu senti alguém tocando em mim com uma mão muito suave, enquanto estava para dormir. Poderia ser minha mãe, de repente, para me dar um sinal que passaria algo com meu pai? Obrigado pela atenção. Essa foi da Abraham. Agora eu vou falar da Aline. Ela está impactada porque esses dias para trás ela teve um sonho com um padrinho amado dela, que faleceu. Depois ela sonhou que estava na casa da avó, que ele estava na casa da avó, tinha arrumado a casa estava toda linda, as paredes branquinhas, e o sentimento meu, que foi o sentimento dela, que ele chegou para ficar com a avó, ou seja, eu fiquei com medo de ser algo com a minha avó, porque ela já está bem velhinha, fraquinha. Aí ontem perdemos minha tia-irmã dele, a filha da minha avó, né? A minha avó deu um pequeno infarto em um lado do coração dela e não funciona. Então, o que a gente conseguiu praticamente entender das duas perguntas é que houve uma visita antes da morte. De ambas as partes. Ambas as partes, né? Então, eu vou passar agora Então, palavra. a primeira pergunta, se é possível, né, antes da pessoa falecer, ter a visita como ela teve da mãe. Sim, que foi a primeira que foi da Ivana. Ivana, muito obrigado primeiramente, né, da participação, muito boa a sua pergunta e você vai estar ajudando muita gente com a resposta dessa sua pergunta. É possível, não é só possível, como é de praxe isso acontecer. Como a sua mãe provavelmente estava muito bem espiritualmente, ela teve o privilégio e também a pessoa que estava partindo de ser recepcionado por ela. E como ela estava ali, como ela estava passando por ali, e você era e é o grande amor da vida dela, ela aproveitou aquela passagem e fez um carinho em você. Como se dissesse, fique calma, tranquila, tudo está bem, eu estou aqui hoje no controle. Tá, Ivana? Então, realmente, o seu ente querido que partiu, que foi antes, e ele, se ele está bem, se ele já está recuperado e ele está bem, ele vem recepcionar aquele moribundo que está no leito de morte, né? Que está esperando para desencarnar. Ali estão os mentores, né? Que está esperando por ele, que está aguardando, né, o momento de levá-lo, de transportá-lo, mas também o teu parente, que é para dar aquele aconchego, que é para dizer assim, olha, tá tudo bem, eu estou aqui. Então foi isso no caso que aconteceu com o seu pai, no caso, que a sua mãe veio recepcioná-lo. Tá bom, querida? É só para você ficar em paz e bem tranquila. Agora a resposta da Aline, né, que foi o padrinho, que ele teve uma visita do padrinho, que ela sonhou. Ela teve uma visão, o padrinho veio, arrumou a casa, deixou todo arrumadinho, tudo muito limpo, tudo muito branquinho. Só que de vez a avó foi a irmã, a minha tia-irmã. Quer dizer, a filha da minha avó. A filha da avó. A filha da avó. Então, é assim, o nome dela essa é a Aline. Aline, obrigado, Aline, pela pergunta. Mas é assim, olha, quando você viu a casa toda arrumada, toda bonitinha, toda ajeitadinha, não era a casa aqui do plano terreno, minha amiga. Essa casa era a casa lá no plano espiritual que ele tinha preparado e você foi visitar, você teve o privilégio de visitar esta casa preparada, porque lá todo mundo tem uma casa, né? E pode estar esperando o seu ente querido, né? Uma pessoa da família e abrigá-lo, né? Ele estando bem, abrigá-lo ele junto, como
aqui na Terra mesmo, alguém que chega de um estado, de um país, ou, né, diferente, e vem e se abriga na sua casa. Fica ali, lá é a mesma coisa. Então ele limpou a casa, ele arrumou a casa, ele deixou tudo muito bonitinho lá no plano espiritual, lá na colônia. E veio aqui buscar aquela que ele ia recepcionar. Ele não veio buscar, porque ele não tem poder para isso. Tem gente que fala assim, porque o morto veio buscar o fulano, não veio buscar ninguém. Só quem dita a regra, vida e morte é Deus. O irmãozinho desencarnado, ele recepciona se ele está bem. Ele recebe a autorização de recepcionar junto com os mentores. Então você, na verdade, viu a casa bonita e arrumada lá do plano espiritual, aonde ele arrumou tudo, deixou tudo bonitinho, tudo arrumadinho para recepcionar a sua tia, né? Tia, filha da... que é a filha da avó. Exatamente, minha querida. Não, né? Um privilégio seu, né? Que coisa bonita que você viu, né? Deve agradecer a espiritualidade por ter dado esse privilégio a você. Então ele arrumou tudo, deixou tudo muito bonitinho para recepcionar a pessoa na qual estava chegando no plano espiritual. Foi isso. Foi praticamente como o caso agora que a gente acabou de explicar, que foi da mesma, foi recepcionado, né? Exatamente. Porque também tem que estar num grau elevado a pessoa também. Tem que estar bem, né? Tem que estar bem elevado. Tá bem. Assim, senão vem uns mentores, vem Sim, outras entidades. Outro parente, um outro tipo de parente, e não esses no qual você viu. Sinal que ele estava muito bem, ele estava realmente muito bem relacionado no plano espiritual. E por isso ele ganhou a oportunidade de recepcionar a família, né? No caso, a moça. Então, assim, um privilégio seu, viu? E assim, dos dois lados tem que estar bem. Tem, dos dois lados. Dos dois lados você tem que estar bem esclarecido. Ela também teria que estar bem, porque senão não seria um parente e nem um mentor a vir recepcioná-la, viu? Porque é recíproco, É né? recíproco. Senão, Exatamente. não, já sai dessa parte. Exatamente. Já entra outro. E tanto uma quanto a outra que fez a pergunta, eu quero dizer uma coisa. Todos os parentes, todas as pessoas que estão no leito de morte, eles têm a recepção, tanto bom quanto ruim, tanto ele não estando bem espiritualmente quanto não, ele tem o preparo, aquele negócio de eu estou aqui, eu estou te dando um respaldo, tudo. Da família que já partiu. Agora, dali por diante, aí é com ele e Deus, né? Para que lado ele vai? Se ele vai para um hospital, para um posto, vai fazer um tratamento ou ele vai para baixo, né? Que aí a gente chama umbral ou treva. Que aí já não tem mais como vir recepcionar. Aí não tem mais, eles largam na porta e quem vem pegar é outro. Larga na porta, ele chega na beira da escada e diz, agora você desce e eu fico aqui. Aí vem outro recepcionar. Mas isso aí é bem satisfatório, hein? É bem legal, né? É legal. E um parente, às vezes a mãe vir recepcionar, sempre. E às vezes uma coisa dias bem... antes. Às vezes eles vêm por dias visitar aquela pessoa. Todo dia ali. É como você ter hospital, como hospital. Você vai visitar alguém na UTI. Exatamente. E você fica naquela... Pô, E será que mesmo vai no sair? quarto, Será né? que não vai? Então você fica naquela expectativa também. Exatamente. Põe ali uma cadeira, fica Porque sentadinho. eles também não têm essa permissão de saber quando vai morrer, quando não vai. É como não tem isso. Você tá ali acompanhando, às vezes o médico chega e fala, olha, a família entra porque ele vai partir. Exatamente. É a mesma coisa no eles plano ficam ali espiritual, esperando. fica ali esperando. Caso aconteça, eles estão ali para ajudar. Para ajudar a auxiliar. Para ajudar a auxiliar a pessoa. Porque aquele parente que está ali, o moribundo, ele se sente seguro. Ele se sente seguro. Ele se sente aconchegado quando ele vê que ali do lado dele não é um estranho que está, é um parente. E é por isso que é permitido. É todo um arsenal para que ele não venha... E mesmo estando um parente, eles são observados também por um mentor bem qualificado também, tá? Tem um mentor. Tem um mentor lá. Esse mentor, ele não se mete, né? Não intromete. Mas ele está ali, ele é o responsável. Na verdade, o responsável é o mentor, né? O parente está ali como visitante. É como se tivesse o mentor como médico e o parente desencarnado como o visitante natural, tá certo? Eu espero ter respondido, né, para as duas meninas, agradecida demais da participação de vocês, acredito que ajudou bastante gente com isso,
Um beijo no coração de E vocês. pode perguntar que vai ser muito bem-vindo as perguntas. Vem com a gente.